voz de cantor, não tem timbre de cantor, mas eu comecei a cantar e descobri-se que havia uma unção no canto ali. E eu comecei a ministrar os louvores. E quando eu fiz 30 anos de idade, como diz a profecia, na semana que eu fiz 30 anos de idade, eu estava sendo ordenado junto com o pastor Alessio, ali no altar da igreja, e quando o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e ministrou sobre a minha vida e colocou a mão, veio a profecia na minha mente. Está fazendo 30 anos e você está sendo elevado ao ministério sacerdotal. E eu sabia que Deus tinha algo grande para nós. E eu fui levado para a igreja em Nova Aurora, fiquei lá 3 anos fazendo um trabalho muito bonito na nossa igreja de Nova Aurora, que hoje pastoreada pelo pastor Wellington, né? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Wellington, pastor Ricardo, não estão aqui, estão trabalhando, mas mandaram mensagens, e a gente tem eles como nosso braço também ali, pastor Ricardo de Engenheiro Pedreiro e pastor Wellington em Nova Aurora, no qual sábado que vem estaremos lá comemorando mais um aniversário. E eu fiquei ali 3 anos e houve a necessidade do pastor então, que era de Nova Iguaçu, ir para a nossa sede, e eu assumi o ministério ali. E eu comecei o trabalho, né, de pastoreio da igreja. A igreja era uma igreja pequena, não tinham poucos membros, não tinha mais que 100 membros. E a gente começou ali, eu com toda aquela coisa de primeiro pastor, começando os erros, mas tendo o ministério à nossa volta, pastor Noel, que é o meu vice-presidente, né, pastor Salustino, pastor Ismael, não é? Pastor Marcelo hoje, que está trabalhando, teve que estar lá na loja para que seu amigo, seu patrão, seu amigão, isso aqui, ele confia nele de estar lá, está aqui em paz, porque sabe que ele está lá gerenciando todo o empreendimento, e eu louvo a Deus por isso. E a gente foi honrado pelo Senhor, e hoje, depois de 13 anos, nós estamos aqui cumprindo este sonho. E no dia que eu fui empossado pastor da igreja de Nova Iguaçu, foi uma festa lá, o apóstolo Miguel Ângelo, ele veio me colocar como pastor e ele ministrou uma palavra sobre a minha vida. Eu queria que você guardasse essa palavra também. É uma palavra que até hoje eu tenho no meu coração, que está lá em 1 Samuel, no capítulo de número 9, versículo 10. Ele estava orando à tarde, antes de vir para o culto à noite na nossa igreja, e Deus deu a ele esta palavra, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 10, ele disse, olhando nos meus olhos, porém, ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus, e ele é muito estimado, e tudo quanto ele diz, sucede. Vamos agora lá mostrar-nos porventura, o caminho que nós devemos seguir. E eu tomei aquela palavra no meu coração, e essa palavra é todo dia na minha vida, de saber que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um chamado de pastorear você, de fazer você conhecer as insondáveis riquezas de Cristo, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, pagando todo o preço ali na cruz do Calvário. E a cada dia que nós estamos juntos, seja lá no templo ou pastoreando, hoje a gente tem uma facilidade, né? 13 anos depois, nós temos várias facilidades de pastorear, não só presencialmente, mas pelas mídias, né? A gente tem os canais de mídia, principalmente o nosso grande grupo que nós temos na igreja, que para mim é uma benção, muitos acham que não é, mas para mim é uma benção, que é o WhatsApp. A gente pode estar todo dia se comunicando e falando da graça de Deus, do amor do Senhor, orando pelos irmãos, enfim, estamos nesse propósito para a glória do nosso Senhor. E a palavra de Deus diz lá no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, algo muito interessante, que antes de lê-lo eu quero deixar para os irmãos uma outra palavra, esta que o Senhor plantou em meu coração alguns anos atrás, quando, na metade do período, uns 7 anos atrás mais ou menos, Deus começou a nos inclinar a nós termos o nosso local próprio. Eu sabia que não era fácil, não é? Os pastores antigos tentaram, de alguma forma não conseguiram, Deus sabe, mas Deus nos deu essa oportunidade. E Deus me deu uma palavra em Gênesis 37, versículo 10, falando de José, aonde o seu pai profeticamente diz assim a José, exclamando, José, que sonho é este que tiveste? E esta palavra, que sonho é esse, eu tenho um sonho, que você está vendo algumas camisas aqui, ó. Essa palavra é uma palavra que nós imprimimos, nós patenteamos, é nossa, do sonho, que foi todo o estopim para aquilo que Deus ia fazer na nossa vida e no nosso coração. No mês de maio de 2000
2015, eu fui convidado por um jovem da nossa sede para fazermos uma visita na escola de guerra, ali na Urca, a um irmão da nossa sede, que estava afastado, e eu fui. Não é? Nós nos encontramos ali perto de casa, na Via Dutra. O carro dele perdeu o freio, ele vinha freando com o freio de mão na Dutra. Depois, quando ele me ligou, ele disse, estou fazendo a curva. Eu olhei no espelho, ele parou, o pneu estourou. E eu disse para ele, duas coisas, ou Deus quer que a gente fique, ou Deus quer que a gente vá. Ele falou comigo junto assim, então vamos, junto. Então vamos, deixamos o carro dele na rua, pegamos o meu e fomos. Chegamos lá na Urca, não tinha lugar para parar. Eu estou correndo, é muita história. Não tinha lugar para parar o carro ali, porque ali é um lugar militar, não tem como parar na rua, senão ser rebocado. E demos 2 voltas naquela praça. Quem conhece aquele lago ali, onde tem o bondinho, né? Tudo aquilo ali, damos volta. E eu parei o carro e falei com ele assim, aqui, vamos fazer um negócio. Se for do Senhor, eu vou dar a última volta e vai ter uma vaga para a gente, tá bom? Ele falou, tá firmado. E oramos. Falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E quando eu dei a outra volta, passei em frente ao IME, demos a volta no bondinho. Quando eu entrei, embiquei para dar de frente com a escola de guerra, um guardador fez assim para mim, ó, me chamando. Eu falei, glória a Deus, olha Deus operando aí. Aí o guardador disse assim, só quer parar o carro, eu vi só dar 2 voltas, ó, vai sair aqui agora, já coloca o seu carro aqui. Eu falei, é de Deus aí, olha só. Aí paramos o carro, fomos lá. Era mais ou menos 11h30, era a hora de almoço do rapaz, do irmão. E nós chegamos lá, ele estava lá terminando de almoçar, ele nos viu, ficou feliz. Me viu eu, o Kiko, e ficou feliz, oramos por ele. Hoje ele está firme lá na nossa sede. E quando saímos, tem a capelania da escola de guerra. E quando eu passei, e nós que do Senhor, eu sou muito envolvido na oração, né? Eu dirijo o culto de oração na nossa igreja há 18 anos, dos 23, 18 anos, eu não era nem o pastor, presidente da igreja, eu era diácono da igreja, mas eu já administrava os cultos de oração e até hoje eu faço, não abro mão, você sabe. Terça-feira nada pode acontecer, porque eu tenho que estar na igreja orando com você. E quando eu passei em frente à capelania, tinha uma senhora lá na frente dirigindo o culto, eu falei, vamos entrar aqui que eu quero fazer uma oração aqui nessa igreja. E entrei no último banco, tinha uns 15 metros de capela, coisa pequena, mas eu entrei, fiquei no último banco, e ela disse, nós vamos terminar o nosso culto, e eu queria agradecer e tal, eu ouvi, falei, então eu vou me ajoelhar aqui, porque hoje eu não orei ainda, saí muito cedo, vamos orar aqui, e para a gente poder voltar para casa. E quando eu me ajoelhei, não levou 12 minutos, a senhora saiu lá do púlpito, ela veio, quando chegou perto de mim, tocou no meu ombro e disse assim, fica de pé, homem. E eu tomei um susto, né? Não esperava. Quando eu fiquei de pé, ela disse assim, o Espírito do Senhor me diz que se eu tivesse visto o Senhor, soubesse que o Senhor estava nesse prédio, eu não dirigiria esse culto. Eu teria que passar a palavra para o irmão, pela autoridade que está na vida do irmão. Eu falei, não, querida, fique em paz, eu vim aqui para visitar, estou orando, já está terminando o culto. E ela disse, mas se o senhor quiser continuar o culto, a gente vai continuar, porque o Espírito de Deus me diz assim. E eu falei, não, fique em paz, o Espírito de Deus, ele ordem também, decência, a senhora está terminando o culto, fique à vontade. Aí ela disse assim, antes do senhor ir embora, eu preciso falar com o senhor uma palavra. Eu falei, amém. Aí oramos, todo mundo terminou, nós somos sempre educados, onde eu vou, eu cumprimento os líderes. Eu fui agradecê-la, né, pela palavra, pelo lugar e tudo mais. E quando eu fui cumprimentar, ela disse assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aliás, eu tenho algo muito forte de Deus para você. E ela começou a falar comigo algumas coisas. Dentro do que ela falou, algumas coisas têm acontecido e vai acontecer mais ainda. E uma delas, ela disse assim, eu vi o senhor assinando um papel e eu quero dizer para o senhor que esse papel é um terreno. E quando ela disse assim para mim, eu olhei para ela e falei assim, dona, a senhora não brinca comigo. Eu não aceito essa brincadeira, porque é um sonho de 23 anos, na época era 21 anos, né? 21 anos da nossa igreja. E a gente agora tomou maturidade, né? 21 anos. E ela disse, então é de Deus, o irmão vai assinar esse papel brevemente. E eu falei, olha, irmã, não brinca não. Ela falou, não estou brincando, não lhe conheço. E vai ter oposições, mas Deus está contigo. Eu sei que muitas coisas vão acontecer, o inimigo ele vai lutar. Aliás, ele não tolera o irmão, porque ele sabe que toda vez que lutar contra o irmão, o Senhor vai dar vitória ao irmão. E para provar que o Senhor te dá vitória, quando ela fez assim, meu telefone vibrou. Aí eu falei, só um momento, irmã, que é meu filho, Marcelo, eu precisava dar uma ligação do Marcelo. E o Marcelo me liga dizendo assim, pai, a nossa cachorra está inchando, do nada, ela está inchando, ela vai explodir. E quando ela tinha acabado de falar e eu atendi o telefone, eu falei para ele, Marcelo, pode ficar despreocupado que ela vai desinchar. É só Deus falando comigo.
E ele disse, quando chegou em casa, ele falou, pai, quando o senhor acabou de falar, a cachorro fez assim, igual uma sanfona, desinchou. Era Deus falando comigo daquilo que ela estava dizendo. Eu falei, então, irmão, eu recebo essa palavra no meu coração, e as palavras que a senhora me deu, e vou levar para Nova Iguaçu. Aí eu chego em Nova Iguaçu, eu procuro uma pessoa muito especial da nossa igreja. Todos nós aqui temos uma história nesse lugar aqui, mas é uma pessoa que ficou marcada no meu coração, porque foi a pessoa que me motivou, não é? Que me animou, porque eu estava num culto, e como a gente é humano e falha, às vezes a gente fala coisas que tem que corrigir na nossa confissão. E eu estava num culto e falei, nossa, esse culto foi tão maravilhoso, esse lugar é tão abençoado, ó Senhor, não nos tira daqui. E entristeceu o coração do irmão Adeilton, porque ele chegou em casa, me ligou e disse assim, pastor, o senhor falou um negócio que na hora me gerou uma tristeza. Eu falei, é mesmo? O que foi, irmão? Me desculpe, alguma coisa pessoal? Ele falou, não, o senhor falou que o senhor quer ficar naquele lugar, mas Deus tem um lugar para nós que não é ali. E ele me deu aquela sacudida, eu falei, então é de Deus, irmão. Então é de Deus. Aí nessa semana acontece isso, do terreno. Eu chego em Nova Iguaçu, é o início da nossa festa. Sempre quem abre a nossa festa é o bispo Daniel, é o bispo de missões da igreja. Eu não falei nada com ele, não comentei nada, não falei nada. Fiquei aquilo no meu coração, não é? Eu, na terça-feira, isso foi na quinta, no domingo, eu chamo o Adeilton e falo assim, Adeilton, você que vê então essas coisas de terreno, você tem terreno e tal, faz um favor para mim. Eu, quando cheguei sábado na igreja, eu recebi uma palavra na quinta-feira na escola de guerra, e quando eu cheguei sábado aqui na igreja, na EBF, eu fui para a secretaria da igreja, abri o computador da igreja e coloquei na OLX. OLX, irmão, é para comprar coisa velha. Não é? Ninguém compra terreno no OLX. Mas eu joguei no OLX assim, um terreno em Nova Iguaçu e apareceu esse terreno aqui. Só que com essa rua aqui, que essa rua é uma das ruas mais movimentadas, é uma rua comercial, né? A Roberto Silveira, onde tem os shoppings, onde tem a rodoviária, onde tem o aeroporto, tudo é essa rua. Eu falei, poxa, o valor que está aqui deve ser entrada, porque é muito baixo, muito barato. Então eu pedi para ele ver. Isso foi no domingo. Quando eu chego terça-feira no culto de oração, ele veio direto e vi rindo. Pastor, aquilo é aquilo mesmo, hein? É um terreno, e tem uma casa velha lá, e é bênção do Senhor. Vamos lá ver quinta-feira. Eu falei, na quinta ele já combinei com o proprietário, ele mora em Unamar, eu vou estar vindo de Cabo Frio, que eu trabalho na quinta-feira no Cabo Frio, e eu vou trazer ele para cá, e na sexta de manhã a gente está vendo esse terreno. E assim foi. Na quinta-feira ele veio, na sexta pela manhã, nós nos encontramos aqui, eu entrei, vi esse lugar, fiquei apaixonado. E tinha algo nesse lugar que Deus já havia me mostrado há muitos anos atrás, que o terreno que Deus nos daria teria que ter algo. E eu nunca disse para a igreja para não ter influência. Que algo era esse? Era uma árvore. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi andando aqui por dentro. Eu falei, tem que achar a árvore. E quando eu olhei lá, a árvore estava ali, lá onde está o pastor Guilherme. Lá no finalzinho. Né? A árvore estava lá. Quando eu olhei a árvore, eu falei assim, Adeilton, tem um negócio aqui que me chamou a atenção, hein? Esse lugar aqui, só o Senhor... Não... Aí eu comecei a ficar animado junto com ele, aí o dono chegou para a gente e falou assim, olha, eu quero tanto nesse lugar aqui. E a gente só tinha, sei lá, nem um terço do valor. Eu falei, então a gente vai comprar isso aqui, vamos comprar, é nosso, aleluia, é nosso. Aí o homem falou, então espera aí. Aí veio dentro da casa velha, pegou todos os documentos, não foi, Deus? E falou assim, toma, a partir de agora esse terreno é teu. Eu agora vou correr atrás dos 40 herdeiros. Eu falei, nossa, eu não sabia que eram tantos. Aí saímos daqui felizes, entrei naquela rua ali, tinha um outro terreno grande ali. Eu falei, vamos dar uma olhada nesse terreno. Deus falou, para, pastor, para. Deus já deu o nosso terreno. Quando ele falou assim, Deus já deu o nosso terreno, nós nos abraçamos e choramos. Falei, Deus já nos deu o nosso terreno. Falei, então vamos embora, Deilton, vamos embora. E viemos embora cantando louvores, eu estava no carro dele. Viemos cantando louvores, nos alegrando no Senhor. Muito feliz da vida, com os documentos todos daqui. Eu falei, meu Deus, agora já está comigo, eu não tenho como olhar para trás. Botei a mão na arada, não posso mais olhar para trás. Não é? A Bíblia diz que aqueles que são da fé não podem olhar para trás. Mas eu não comuniquei nada à igreja, né? Nada. Quando chegou então domingo, eu falei, falo, não falo, o que eu faço? Não falo. Era a abertura da festa da igreja, né? 21 anos, maturidade. E eu estou vendo o bispo Daniel, levanta, senta, ajoelha, levanta, senta. Eu falei, está com alguma coisa, irmão? Será que vamos orar por ele? Ele levantou e falava com o pastor Marcelo, não sei o quê. E quando eu chamei ele para pregar, aquele jeito dele, ele já veio, irmãos, Deus está me incomodando com algo aqui. Eu acho que chegou a hora, eu acho que já é a hora da igreja ter um terreno. A igreja, vocês...
Ele sabia de lá. Então, é verdade, aleluia. Nós vamos fazer uma campanha aqui. Quanto que deve ser um terreno aqui? Ele foi chutando tudo aquilo que Deus foi falando no coração dele. E era tudo aquilo que Deus havia feito. Aí ele fala com o pastor Marcelo falou tanto. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos levantar aqui tantas pessoas com R$1.000. E a igreja aceitou, todo mundo levantou. E ele naquele dia falou assim, ó, vamos começar por hoje. E aquele dia foi marcante. Por quê? Porque algumas pessoas já começou a ministrar ali, né? Algumas pessoas começaram a tirar ouro, né? A irmã Maila tinha um cordão de... A Maila está aqui, a Maila? A Maila tinha um cordão que ela ganhou de criancinha, grosso, de ouro, escrito Maila. E ela entregou no ofertório da igreja, sabe? E eu falei, nossa, isso é de Deus, irmãos. Deus está começando a agir. Aí naquele culto eu falei para os irmãos, falei, irmãos, essa semana aconteceu uma oportunidade, a gente ter o terreno e tal, era tão embrionário ainda, né? O homem daí ia correr atrás dos 40 herdeiros, 39, né? Na verdade nós pagamos 39, porque o 40º é tão rico, mora em Nova York, nem quis nada daqui, passou para o irmão dele que mora aqui em Nova Iguaçu, é dono de um restaurante em Nova York. Então, amados, foi andando. Aí nós começamos a campanha, eu me lembro que eu falei assim, ó, eu vou ser o primeiro a fazer isso. Né, o primeiro. Aí quando acabou o culto, uma coisa muito curiosa aconteceu. A irmã mais pobre da nossa igreja, a mais pobre das pobres da nossa igreja, chegou perto de mim e disse assim, pastor, o senhor não vai ser o primeiro, o senhor vai ser o segundo. Eu falei, é mesmo? Ela falou. Eu falei, então eu vou ser o segundo. Mas irmã, vem aqui, como é que a senhora conseguiu pagar R$1.000? Eu conheci o estado da irmã. Ela falou assim, pastor, R$1.000 eu não tenho não, mas eu tenho um cartão de crédito aqui que eu ganhei, eu posso pagar 10 de 100. Eu fui na livraria, passei a irmã lá 10 de 100. Falei, meu pai, a irmã foi usada pelo Senhor agora para me ensinar como é que a gente vai levantar esse montante, porque era muito dinheiro. Lembra, e muitos irmãos fizeram, né, colocaram o cartão, porque eu sei que a pessoa talvez não tem R$1.000, R$2.000 para dar assim, mas você pode pagar 150 por mês ao cartão. E o cartão, ali há 30 dias, nos deu... Nós tiramos o quê? 3%, 5%, não me lembro, e ele nos deu, a gente conseguiu o montante e compramos. E nesses 100 dias ele correu atrás de todos os herdeiros daqui, de Portugal, de Resende, de Cachoeiro, Itapemirim, gente pobre, gente rica, gente milionária, gente, tudo que é tipo. E eu me lembro desse rapaz de Nova York, que eu fui no dia para assinar todos os papéis, para a gente fazer já a transferência do imóvel, né? Tem um nome para isso. E eu me lembro que o advogado falou assim para mim, doutor Marcelo, falou assim, olha, nós temos 39, tem um que a gente não vai achar, ele mora em Nova York, nem a família dele sabe onde ele está. Aí eu me lembro da palavra do Senhor, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor está dentro da gente. Eu falei, mas temos que achar ele, porque ele tem direito, não tem? Ele falou, mas ele é muito rico, é dono de... Já apareceu até no Jô Soares, não precisa. Eu falei, mas ele tem direito? Aí o advogado disse assim, tem direito, pastor. Eu falei, então a gente tem que achar ele. Aí o advogado disse assim, eu não acredito, bispo, que você vai fazer isso. Eu falei, vou fazer. Mas como é que a gente vai achar? Eu falei, Deus proverá o cordeiro, irmão. E nós estávamos domingo na igreja no culto de ceia, não sei quantos lembram, eu abri o culto diferente, hoje a gente precisa achar uma pessoa nos Estados Unidos. Eu não sei como vai ser, mas o Espírito do Senhor tem olhos como chama de fogo, vai achar. Lembra disso? E o Adeilton mandou uma mensagem para uma amiga dele que hoje trabalha no consulado dos Estados Unidos, lá em Nova York, né? E ele mandou um WhatsApp, falou, o nome dessa pessoa é esse, o CPF dele no Brasil é esse, se você conseguir achar. E nós fizemos o culto de ceia, geralmente o culto de ceia é grande, né? E vocês lembram, né? Ceiamos tudo, depois quando eu fui dar a benção, que eu levantei a mão, Adeilton veio gritando no meio da igreja, achamos! E nós havíamos achado o último herdeiro, que para mim foi um alívio, uma bênção, né? Porque eu não ficaria feliz se não achasse a ele, porque a Bíblia diz que Deus é justiça, Deus é amor, mas também é justo, né? E marcamos para nós assinarmos. Eu falei, como é que a gente vai levar 39 pessoas para um cartório para assinar? Pela primeira vez, o chefe do cartório lá, ele falou, eu vou ceder o cartório para vocês. Tem internet na sua igreja? Tem. Tem uma sala com o ar-condicionado? Eu falei, tem. Então nós vamos para lá, levou os computadores para lá, e nós levamos nesse dia 39 pessoas para lá, veio gente de tudo que é lugar. Você sabe que tem sempre alguém que falta, alguém fica gripado, alguém fica triste, alguém fica sei lá o quê. Foi todo mundo e foi um dia especial. Eu me lembro da minha esposa, cadê minha esposa, Arlete? Foi uma benção, Arlete, naquele dia. Porque chegava gente assim, ó. Chegava gente assim, nossa, quanto tempo que eu não te vi, me dá um abraço. E era a festa, e a Arlete ia fazer cafezinho para eles.
Servi guaranazinho. Mas tinha gente que chegava assim, e olha lá quem está ali, olha quem está ali. Finge que não vê, finge que eu não quero nem saber dela. Aí a Lete levava um grupo para o berçário, outro grupo para a cantina, outro grupo para a livraria, outro grupo para a sala, outro grupo para a igreja. Foi uma benção. No final de tudo, nós assinamos tudo lá, não é? Eu estava na época, o mosquitinho tinha me picado, eu estava com muitas dores no corpo, eu não sei o que era aquilo, mas eu estava com muita dor. Eu me lembro que nas últimos cheques eu já não conseguia mais assinar do jeito que tinha que ser. Né? Era chikungunya, não conseguia mais assinar. E teve os 2 cheques, irmãos, que bateu e não foi reconhecida a assinatura. Quem? Do cara mais chato dos 40, né? Imagina um cara chato. Era ele. Aí Adelito me liga, pastor, o fulano está lá no banco e ele foi sacar o cheque. E o cheque não bateu. E era o cheque mais baixo de todos, porque eram divididos por cabeças da família. E era o cheque mais baixo. Ele liga para dentro, eu vou cancelar essa compra. Falei, vai nada. Eu liguei para São Paulo, para o Santander. Falei, eu quero falar com alguém do Santander. E um dos gerentes lá me atendeu. Falei, eu sou daqui de Nova Iguaçu, da agência tal, liga para lá. Tem um homem no caixa, tem que liberar para ele. Agora. Porque é uma coisa séria, uma igreja. E dali a 10 minutos a minha gerente liga e diz assim, como é que é ele? Fulano de tal, procura ele aí, porque ele vai ter que sair daí pago. E ele foi pago, e nós conseguimos. E agora, semana que vem, a escritura de todo esse terreno está chegando aqui. Eu estou aguardando, porque eu quero que o doutor Marcelo, que foi uma pessoa usadíssima também, né, Adeilton? Uma pessoa assim, usadíssima, irmãos. Ele correu atrás de todo mundo, os documentos, eram muitos documentos. Teve gente, por exemplo, a dona desse lugar, a cabeça, a matriarca, já havia morrido, não tinha nem CPF na época dele, ele foi na Receita, pleiteou com o Supremo. Foi um negócio assim, fantástico, para a gente estar aqui hoje, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então esse sonho, que sonho é esse, e nós temos aqui para a glória do Senhor. E a palavra que vai ficar para nós agora é aquela que você sabe, é Ageu 2:9. Quando o profeta disse que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, e eu creio nisso. Uma das coisas que eu não abro mão, não vou abrir mão, amados, aqui. Quando aquela senhora lá que eu nunca vi, não sei, a primeira vez que eu havia visto, Dona Evelyn, ela me entregou essa profecia, ela falou assim para mim, olha, Deus manda te dizer algo mais. E eu não me esqueci. Ela disse assim, Deus está te dando uma igreja. E minha mente logo pensou, terreno, uma igreja. Ela disse assim, Deus está te dando uma igreja poderosa. E como presente para essa igreja poderosa, Deus vai dar um templo para ela. Aí eu entendi que, na verdade, a igreja poderosa não são as paredes. Somos cada um de nós, amém, amados? O que vai levantar-se aqui será apenas o presente de Deus para a tua fidelidade e generosidade. Você recebe isso no teu coração? Essa é a palavra. Então, quero agradecer por cada um de vocês, cada um de vocês tem uma história aqui, cada um ajudou da maneira que pôde, colaborou, não é? Nós estamos desde maio agora aqui, trabalhando aqui. Quando você chegou aqui em maio do ano passado, era uma casa velha, os meninos da juventude vieram para cá cantar louvores e derrubar a casa, né? Cantaram derrubando as paredes, derrubando tudo, foi uma bênção. E era um terreno totalmente desnivelado, que era muito feio. Mas a gente já deu uma planada aqui, para que toda a parte de escoamento de água que estão aí embaixo, que é feito segundo as normas, tá, irmãos? Nós temos projeto, proposta da prefeitura, os engenheiros, os arquitetos, tudo aqui organizado, deliberado pelas autoridades. A gente não faz nada aqui se não for liberado pelas autoridades. Tivemos que mudar até algumas coisas do nosso projeto. Aqui, nós tivemos que colocar aqui um elevador aqui, naquela ponta ali, porque o prédio ele vai ter alguns andares, eu vou te explicar já, e o outro lá na frente. Por quê? Porque tem que ter rampa. E como não pode ter uma rampa, não é íngreme, tem que ser uma rampa comprida, o terreno não comportaria até chegar lá em cima. Então a gente preferiu colocar elevadores que supriu a necessidade dos idosos, dos cadeirantes, que é um pedido da prefeitura, não é? E esse lugar que nós estamos aqui vai ser o primeiro, é o subsolo, aqui vai ser a garagem, né? Vamos descer pelo lado direito e aqui os carros vão se alinhar, o elevador vai fazer subir o meu gabinete para as partes da frente da igreja. E lá atrás nós vamos ter a entrada da igreja, que vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, que vai ser o primeiro piso da igreja, onde terão desde lá da secretaria, banheiros embaixo, salas, cantina, tantas coisas que agora não me lembro. E
Depois nós vamos ter uma outra laje, aí começa o chão e o teto da igreja que terá... Essa igreja deve ter uns 15 metros de altura. Então a gente vai ter um pé direito de uma igreja bastante alta, vamos ter galeria. Você já deve ter visto o projeto lá na igreja. A gente vai dobrar o número lá da nossa igreja de membros. Aqui vai comportar o dobro, não é? E a gente tem glorificado ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Uma das coisas que eu quero falar com os irmãos, eu quero dar a oportunidade, a palavra ao nosso diretor de missões. Eu não posso dar a todos, senão a gente sai daqui muito tarde. Mas eu queria dar a ele, porque ele não está aqui à toa. Eu tenho certeza que ele está aqui não só representando, mas também reproduzindo o apostolado da nossa igreja, né, bispo? Ele sempre faz isso. Ele como diz, eu sou irmão dele, ele é meu irmão gêmeo de alma. Né? Eu não sei se existe irmão de alma, mas ele batizou isso, que nós somos irmãos de alma. Né? E eu acredito que realmente há um mistério, uma ligação muito grande entre eu e o bispo Daniel. E eu vou passar a palavra para ele. Eu queria só dizer aos irmãos o seguinte: eu não sei como é que de maio até hoje, dia 2 de dezembro, nós gastamos aqui. 1/3 do que foi gasto aqui, 2/3 do que foi gasto aqui estão embaixo do chão. São 40 e poucas colunas. Tem colunas aqui, você pode ver algumas aqui. Essa daqui ela já está concretada, então ela tem mais uns 2 metros e pouco para baixo. Né? Então você tem uma ideia de como é que são as colunas aqui, porque aqui vai ter que suportar uma carga muito grande. Né? E eu não sei, 1/3 foi gasto com papelada, né? Papéis. Questões de prefeitura, de CREA, de engenharia, de arquitetura, tudo isso, 1/3. E os outros 2/3 são gastos aqui embaixo. Um dinheiro muito considerável. E se você me perguntar, pastor, como é que uma igreja tão pequena, simples, não estamos na zona sul do Rio, não estamos num lugar chique, assim, um lugar de pessoas ricas, nós não temos empresários milionários, jogadores de futebol, pessoas assim, artistas, nós somos pessoas simples. Como é que a gente conseguiu? Conseguimos porque a palavra do Senhor diz em Corinto que Ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. O nosso ministério ele tem uma tônica, não é? A gente nunca vai pedir o pão do alimento a você. Você nunca vai ver nenhuma igreja que tu vive aqui, no mundo inteiro, alguém pedindo, dá tua casa, teu carro, ninguém vai fazer isso. Não é estilo, não é proposta, não é doutrina nossa. Mas a gente sempre vai ensinar a você a respeito da semente. E a gente chegou até aqui porque a gente teve algumas coisas que a gente fez, e eu disse para a igreja, e a gente investiu em algumas coisas e a gente conseguiu, gastando, juntando, mesmo no momento que o mundo diz de crise, Deus nos dá sabedoria, como deu a Isaac, a semear numa terra que era impossível de colher. E a Bíblia diz que em 1 ano, e nós menos de 1 ano, 7 meses, colhemos essa primeira fase aqui para a glória do Senhor. Uma fortuna, irmão, só gasta aqui de ferro, de concreto, de mão de obra, tá bom? Agora nós vamos começar a segunda parte daqui. Agora a segunda parte é uma segunda parte mais pesada do que a primeira. Por quê? Porque agora na fundação você só trabalha ferro, pedra, cimento, areia e mão de obra. Nessa segunda fase não, nós vamos trabalhar cimento, pedra, areia, ferro, mão de obra, tijolos. Você viu alguns tijolos aí que serão as bases, não vão ser tijolos comuns, serão blocos. Nós vamos ter que trabalhar com obras casadas. Vai ter que levantar tijolo, fazer parte elétrica, parte hidráulica, fazer piso, bitoneiras de cimento. A gente estava fazendo cimento na mão. Até então a gente fazia as medidas do cimento na bitoneira e rodava aqui dentro. Agora não tem como, daqui para frente tem que ser os caminhões de concreto, né, as bitoneiras, e é um cimento usinado, ele é mais caro. Então a partir de agora, irmãos, eu vou contar com a obra do Espírito Santo na tua vida e com a tua fidelidade. Amém, amados? Eu preciso de 2 coisas. Primeiro, aquilo que é natural e inerente a nós, que não há discussão. Eu não vejo discussão na Bíblia, não é? Quando Deus fala ao nosso coração, é como Deus falou a Daniel. Quando ele escreveu na parede da Babilônia, Mene, Mene, Tekel, Pazim, que é uma palavra hebraica, era uma palavra de Deus, o rei Nabucodonosor, o rei que estava ali, o Beltesazar, o Beltesazar não enxergava, não entendia aquilo ali, porque não era para ele. A voz de Deus é para a igreja, irmão. Então eu não discuto coisas espirituais. Como é que Deus vai fazer a partir de agora? Não quero saber. Só sei que Deus vai usar a mim e a você. Amém, amados? Deus vai usar a gente. E vai usar a tua fidelidade. Se você for fiel a Deus, nos teus dízimos, nas tuas ofertas, a obra anda. Só que nessa fase aqui eu preciso de um estirão. Eu vou precisar assim de um esticamento.
Nós vamos poder trabalhar com a conta, igual nós trabalhamos aqui toda semana. A gente vai ter que ter um volume alto que a gente não tem hoje. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando do princípio que Deus nos deu de sabedoria, porque sabedoria é dom de Deus. A Bíblia diz que quem quer pede a Deus que Ele dá de graça, Ele nos deu de graça. O princípio daquela irmãzinha pobre da nossa igreja. Você que tem um cartão de crédito. Pastor, eu tenho cartão de crédito. Eu acho que quase todo mundo aqui tem. Eu queria te fazer um pedido. Que a partir de amanhã em Nova Iguaçu, eu não sei se a maquininha está aí hoje. O Guilherme trouxe a máquina hoje. Você sabe que a máquina da Cielo é de Deus, meu. Eu perguntei em espanhol o que significa cielo. Sabe o que significa cielo? Céu. Então a Cielo é de Deus, meu, do céu. Então se você tem um cartão de crédito, você puder nos ajudar, nos ajude. Pastor, eu posso ajudar com 1.000, 2.000, não importa. Você pode passar lá na livraria da igreja, divide em quantas prestações você quiser. Quantas prestações? Eu não sei até o máximo que a Cielo, eu vou ligar para a Cielo, quanto o máximo você pode fazer. Porque o que acontece? Daqui a 1 mês, 2 meses, a Cielo começa a mandar para a gente os valores. É claro que eles vão tirar uma percentagem, uns 3%, 5%, mas vai valer a pena da gente ter esse montante grande. Eu não posso ficar contando agora, nessa fase, sabe, com aquela coisa de segunda-feira. Não posso. Eu tenho que ter um volume grande, porque a gente vai começar a fazer contratos, né? Com as bitoneiras, com as empresas que vão fazer todo o know-how aqui de elétrica, de eletrônica, de internet, de telefonia, de som, tudo isso tem que ser feito agora. Eu não posso depois fazer. Vamos botar o som aí, sai quebrando a parede de novo. Não pode. A nossa igreja vai ser uma igreja dentro dos moldes que tem que ser feito. Teremos que fazê-la toda projetada como tem que ser feito, os banheiros, todos os andares, toda a parte de estrutura, de acústica da igreja, que é algo caro, mas tem que ser feito, as partes de ar-condicionado, de liberação de ar, de circulação de gente, as fossas para jogar a água para fora, são fossas que têm que ser feitas especiais, a entrada de água, temos que fazer cisterna de reuso da chuva, é toda feita dentro de um projeto novo de prefeitura. Então eu peço a você que está aqui agora, estou olhando nos olhos de cada um de vocês, sabe, cada um de vocês. Eu tenho orado para que Deus libere recurso para você, libere, mas muito mais do que liberar o recurso, você precisa entender a fidelidade ao Senhor. Eu me lembro que quando nós começamos a nossa obra, havia uma irmã da nossa igreja, e ela falou assim, pastor, ora para que Deus libere uma causa grande na justiça. Era um valor bom que daria para a gente começar aqui sem sufoco. E eu me lembro que no dia que Deus liberou, na semana, ela falou, vou trazer domingo. Quando chegou domingo, ela me procurou e falou assim, eu peguei o dinheiro todo e dei para uma igrejinha lá da esquina, lá da igreja, de um pastor que fica urinando na esquina, que ele fica ali marcando território espiritual. Eu falei, irmã, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Nem o leão mais marca território na selva, irmão, porque né, o elefante vem e... Então... Ela falou, mas eu dei para ele, senti pena no coração. Eu falei, mas quem orou pelo teu ministério fomos nós. Existe uma palavra que poucos entendem, quando Paulo escreve a igreja de Corinto, e diz assim, é algo que eu entendo perfeitamente, porque é a nível espiritual. Quando Paulo fala assim, já vocês conseguem reinar sem mim? Ou seja, a igreja ela não funciona sem liderança, sem cabeça, sem propósitos, né? Eu não tenho uma placa de um bispo, eu sou o bispo da igreja. Então, quando eu libero uma palavra, é muito forte. Quando eu saí de casa ontem, deixa isso registrado aqui. Eu estava com problema no meu carro, e eu gosto de andar no meu carro, tem um botãozinho que você aperta e para de acelerar, ele acelera para você sozinho. E estava quebrado, eu fui para Itaperuna, sem aquilo, e me angustiava. E quando eu saí ontem de casa, eu falei com o Senhor assim, Senhor, se tu estás comigo, mostra para mim que amanhã... eu posso falar na autoridade do teu poder. E quando eu entrei no carro, na Dutra, minha esposa estava do lado, e Mariane me perguntou por quê, eu não falei para ela, e vou dizer agora, Maria. É porque eu falei para a Lete assim, se Deus está conosco, Ele vai mostrar algo nesse trajetório que Ele está comigo. E aquilo que veio na minha mente, aperta o botão, e veja se Deus pode fazer voltar a funcionar. E eu no carro, né, Lete, eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor não é mecânico, mas conserta aqui o botão do automático do meu carro. E quando eu apertei e mexi na alavanca, o carro disparou sozinho. Aí eu falei para a Lete, Deus está na nossa vida, Deus está nesse lugar e amanhã a glória do Senhor já estará ali. Veja como Deus é, irmãos. Ele mostra para a gente. E eu peço essas coisas para Deus mesmo. Eu peço, falo, Senhor, fala comigo, mostra coisas naturais. Não é aquela coisa de, é mistério, é meu pai. Não, Deus tem que falar comigo taxativamente, como sempre foi, porque Ele sabe como eu sou. Então Ele mostrou que Deus está na nossa vida nesse lugar. Então amanhã, domingo, eu vou ser o primeiro, eu vou chegar cedo, sair correndo para a livraria para não ser o segundo. Se eu não fizer isso rápido, já é o primeiro, Guilherme, já fui o segundo aí. Guilherme já fez ali, irmão, olha lá.
Já foi a segunda, irmão. Guilherme já foi o primeiro. Já pegou, ele está com a máquina na mão. Se você hoje quiser fazer isso, pastor, eu estou com o meu cartão de crédito. Se você quiser fazer isso, faça. Ora a Deus hoje. Fala, Senhor, quanto é que eu posso ajudar e dividir em quantas vezes? Quanto mais você nos ajudar no campinho. E fui conversar com o nosso bispo primaz, o apóstolo Miguel Ângelo. E eu me lembro quando subi, saí no elevador privado dele, eu saí, dei de frente no corredor que dá para o gabinete dele. Uma coisa impossível de acontecer, né? Ele estava conversando com um dos funcionários, ajeitando uns quadros, né? E quando eu saí assim, eu ia perguntar à secretária dele se ele estava, nem perguntei. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, quando ele olhou, ele fez assim para mim. Gustavo, vem cá, Deus me deu uma visão agora, quando você entrou aqui. Aí quando eu cheguei perto dele, ele falou, entra aqui. Eu já ia para falar com ele, já foi me levando. E ele falou, senta aqui à mesa. Eu falei assim, então já vou mostrar o que é. Abri minha mala, coloquei um monte de papel na mesa, um monte de papel daqui, de PTU, de escritura, de compra e venda, de um monte de coisa em cima da mesa dele. Ele falou assim, quando você entrou ali e me olhou, Deus me deu uma visão e me deu uma palavra. Eu não sei se é uma intenção do teu coração de você comprar um terreno, uma coisa assim, mas Deus me fala como Jabez, que Deus vai te prosperar para isso. Aí eu falei, então é de Deus. Aí fui jogando as coisas e ele falou, então é de Deus. E já está comprado. Ele disse para mim, já está comprado. E eu vou ajudar nisso aqui. Na mesma hora pegou um cheque, toma aqui. E oramos juntos ali uns 20 minutos, né? A oração dele, aquela oração que ele faz, quem conhece mais aproximadamente, né? Ele levanta a mão, bota a mão no papel, e ele orava, e eu ficava, amém, amém. Ele falava, Deus, dá ao Gustavo, mais do que só deu a mim. Eu falei, isso aí, Jesus. Eu ficava, isso aí. E porque meu jeito de orar, eu falei, isso aí, Jesus, isso aí, dá mesmo, dá muito. Levanta empresários. E Deus disse que ia levantar pessoas que ia nos ajudar, e Deus ia abençoar pessoas pelo fato de estar nos ajudando, sabe? Deus ia largar portas. Daqui da redondeza. Daqui, dentro, aqui da redondeza. Dentro do nosso terreno. Cadê os empresários daqui? Os empresários, levanta bem alto, a mão está com medo. E se vocês sonham em ser empresário, levanta a mão aí também. Então você está debaixo desta profecia. A Arda Burger, que é aqui, ó, está debaixo dessa profecia. Quem mais está? Os empresários. Você toma posse dessa palavra aí? Amém, amados? Você recebe um sobrenatural de Deus? Te preparem, que agora vai ser maior agora. Se você semeou sementes para aqui, e Deus sabe que agora vai ser maior, Ele vai te dar mais sementes. Vai sair da fase do aumento para a multiplicação. Amém? E na última fase dessa igreja, Deus te levará à fase do enriquecimento, para toda a generosidade e para a honra e a glória de Jesus. Amém? Amém. Eu quero convidar então o Bispo Daniel, o Bispo de Missões, vamos recebê-lo. Bispo de Missões, Bispo Daniel Anecleto, meu amigo, nosso irmão. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Não tem problema não, a gente vai almoçar por aqui. É benção. O apóstolo falou disso ontem, sobre glória a Deus, graças a Deus. Estou aqui no ouvido deles dizendo, nós dois, é um problema sério para as ovelhas. Problema entre aspas, né? Porque é o microfone. E me faz lembrar do apóstolo Paulo, que pregava com tanta coisa, tanto conteúdo, que um dia aquele jovem caiu e depois ele teve até um trabalho de orar para ressuscitar. Mas hoje aqui já vamos orar por antecipação. Ninguém vai cair pelo sol, ninguém vai... Para a gente não ter esse trabalho, né? Graças a Deus, meu amigo mais chegado com o irmão. Nosso apóstolo ontem, inclusive na nossa reunião, de encerramento do corpo ministerial, né? Ele falava sobre a amizade entre Davi e Jonatas e disse, amigo da alma, né? Nós temos amigos da alma. E o apóstolo fez um momento maravilhoso no nosso jantar do corpo ministerial, quando ele até se emocionou várias vezes, Bispo Gustavo, né? Você viu? E ele dizia, olha, e cada irmão que Deus tem mandado a esta igreja, para mim é um amigo que ele tem mandado. E esse é amigo da alma. Sabe que o mundo costuma dizer assim, gente, vamos ter que aturar a família, porque a família Deus escolhe, e nós podemos escolher os amigos, não é isso que o mundo diz? Pois há muito tempo eu já aprendi que eu não quero amigos, eu não quero escolher amigos, eu quero amigos que Deus me der. Até os amigos eu só quero os que Deus me dá. E você é um deles, Bispo Gustavo, e cada membro, cada componente dessa igreja é um deles. Graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre.
Assim eu saúdo com a saudação do apóstolo Paulo, a saudação do nosso apóstolo, a saudação da graça de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Saúdo a igreja. Eu saúdo a sede regional Cristo Vive em Nova Iguaçu. Não é apenas mais uma igreja, é uma sede regional. Para a glória de Deus. E eu quero dizer, Bispo Gustavo, Deus é maravilhoso com a confirmação desse sol da justiça sobre nós. Eu sei que cada um aqui, se tivesse, claro que nós não vamos fazer isso, até porque ele já disse que vai pagar o almoço daqui a pouco, já fiquei mais entusiasmado. Isso é para eu terminar mais rápido, né? Mas eu sei que você ficaria aqui o dia todo. As pessoas fazem isso na praia. Ainda tem aquele sal, a maresia, aqui nem tem, aquela loucura, né? Não ficaria aqui ouvindo a palavra, não é verdade? Então, olha, eu tenho uma palavra, né? E a minha segunda palavra, a primeira já trouxe aqui, desse testemunho maravilhoso, a minha segunda palavra sempre é o meu primeiro motivo, não é? Eu estar aqui. Ontem mesmo falava no ouvido do nosso apóstolo, falei, apóstolo, vou fazer uma surpresa para o Bispo Gustavo amanhã, hein? E tal, porque o nosso Bispo Nacional estaria aqui, pediu para avisar, mas está com a equipe lá fazendo a mudança dele, o Bispo André também tem um casamento para celebrar, não puderam estar aqui, nosso apóstolo também cheio de compromissos, né, como sempre, mas é a minha função, eu sou diretor de missões e eis-me aqui, não para representá-los, como bem disse o Bispo Gustavo, mas para reproduzi-los. Então eu trago um abraço muito especial, do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, que, claro, está ligado nessa visão e na oração, da nossa bispa Rosana, nossos bispos nacionais, Sérgio e Ana Caroline, bispo André, bispa Cristiane, toda a família do nosso apóstolo, todo o corpo ministerial da sede. Estou trazendo esse abraço e essa palavra de dizer, estamos juntos, a sua vitória é nossa honra, sabe? Eu não sei se você conseguiu dormir essa noite, mas olha, eu vou dizer, há um mover tão sobrenatural, amados. Eu fui me deitar, já era quase 1h da manhã, tínhamos tido um momento maravilhoso na igreja, como já disse, mas sabe que eu dormi pouquíssimo esta noite, pouquíssimo. E 4 da manhã eu já estava na palavra, e Deus me dando uma palavra para trazer aqui. Na verdade, são 2 palavras, e a primeira que é leitura, não fiquem preocupados, é uma leitura autoexplicativa, não é? E a primeira palavra, ela vai dar, na verdade, credibilidade à palavra que Deus me deu diretamente para a sua vida e para a igreja Cristo Vive, a nossa sede regional aqui na nossa grande Baixada em Nova Iguaçu. E a primeira está na epístola do apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 2, diz assim, e aí eu falo em meu nome, claro, em nome do apóstolo Miguel Ângelo e de toda a liderança da nossa sede, em função desta igreja. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, recamantanai, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. E com efeito, e essa é a palavra que é o selo, que é, digamos, a chancela apostólica sobre a sua vida e esse ministério. Parabéns, Bispo Gustavo, Bispo Arlete, que está ali no cantinho, nossa amiga tão querida, já da nossa família. Minha esposa também manda um beijo, a Bispa Rosana, para você, viu, Bispo Arlete? Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Baixada Fluminense, com a devida vênia ao Espírito Santo,
Paulo está escrevendo aqui a igreja em Macedônia, ele diz na Macedônia, e eu digo na Baixada Fluminense, na Grande Nova Iguaçu e adjacências. Este lugar é um monumento para Deus, este lugar é um monumento à graça de Deus, este lugar inclusive já está pequeno, porque esta igreja não vai só duplicar, Bispo Gustavo, é muita gente, é muito povo, é muita profecia, este quarteirão é nosso! Requemantanai ou chamantanai. E aí vem a palavra profética, esta é a palavra de selo. Você, Bispo Gustavo, e esta igreja, vocês são o selo do apostolado que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo Lemanteneu Mantanai. Uma igreja, uma catedral, um patrimônio histórico foi tombado já. Para vocês terem uma ideia, a nossa igreja tem da Rio Luz, aquela iluminação externa, para que seja vista até à noite, é uma coisa linda. Toda ela é concedida pela própria prefeitura, pelo próprio Estado, pelo reconhecimento daquela obra linda. Você visto por cima, é um sino, sabe? Com inclusive o prédio administrativo é uma fita, né? E o sino, a função do sino é exatamente o que? É a trombeta. Esse sino representa a trombeta com sonido claro. E vocês estão reproduzindo isso aqui. Aquela catedral que muitos pensam, teve ajuda de grupos, de americanos. Ela foi construída em 2 anos e 7 meses. E ainda no plano Collor, tiraram o dinheiro de todo mundo e deixaram as pessoas apenas com R$50 na conta. Os mais antigos aqui sabem disso. E naquele momento Deus deu uma visão especial ao nosso apóstolo, que foi a visão que nós deflagramos, inclusive no dia ali quando Deus me deu aquela visão profética também, que as pessoas então não tinham dinheiro, mas tinham joias e tudo, né, coisas, bens, e o apóstolo convocou a igreja e olha, foi um mover sobrenatural. Aquela igreja, a grande parte dela, até que a economia se recuperasse, né? Está aí nosso pastor Ricardo Pimentel, também quero registrar a sua presença, né? Estávamos juntos lá na sede nessa época, meu companheiro também de ministério, nosso pastor da igreja de Cristo Vive, Comendador Soares. E a grande parte daquela obra foi feita com as joias, né, pastor Ricardo Pimentel? Com as joias, com outros bens que as pessoas puderam ceder e doar. Eu sei que Deus vai fazer muita coisa semelhante, e já está fazendo, e começou naquele dia aqui. Mas para não me alongar, porque são muitos testemunhos, e a história é maravilhosa, porque, né, vai ter um livro, com certeza, sobre tudo isso. Eu quero então falar para vocês da palavra profética, capítulo 6, do 11 ao 13. 1 Reis 6, do 11 ao 13. Prestem bem atenção a essa palavra, viu, pastor Noel, querido? Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e por isso eu disse que a primeira palavra que eu trazia aos Tessalonicenses era confirmação, porque nós já temos prova disso, que vocês estão alinhados a esses estatutos, que são os estatutos da graça de Deus, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Deus está dando o aval a esta obra. Não temas, amados. Não temas. E eu vou dizer, eu temo e tremo, mas eu venho aqui nesta manhã com uma voz profética. E Bispo Gustavo, você trouxe até a máquina, não é? A maquininha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus gerou no meu coração um desejo, e eu tenho a certeza que Deus gerou no coração de muitos que estão aqui nesta manhã. E eu vi ali uma caixinha, uma dessas caixas, e quem não puder semear em cartão, porque, por exemplo, o meu não está aqui, eu vou ser o primeiro. Eu vou trazer a minha semente. Tem uns valores aqui no meu bolso, eu vou colocar dentro dessa caixa aqui, depois vocês dão um jeito. A maior, que é a pequena, coloca aqui que não vai caber. Pronto. Se você sentir o desejo de antes de sair daqui, não precisa ser agora. Não queremos constranger ninguém. Mas diante de você sair daqui, mesmo você que não trouxe um cartão, coloquei o que tinha no meu bolso ali.
né? Você faça o que Deus tocar no seu coração. Eu fiz o que Deus tocou no meu coração. Porque eu sei, irmãos, Deus vai trazer colunas, grandes colunas aí de fora também, para ser bênção aqui. O Bispo Gustavo hoje é um nome, é uma expressão no mundo evangélico, até no mundo secular. É um homem conhecido com essas características que eu li em Tessalonicenses, mas também é um homem que tem de Deus as prerrogativas de um profeta, sabe? E como profeta, ele está recebendo honras de profeta de vocês. E eu tenho certeza, sabe, que, Bispo Gustavo, é todos que se envolverem, né? Apenas para lembrar, foi os Colossenses, né, a palavra que eu li. É a todos que se envolverem com esta obra, a todos. Vão estar amparados nesta palavra aqui de 2 Reis, de 1 Reis. Olha, guardem esta palavra, viu? 1 Reis capítulo 5, versículo 13, não foi isso? 6,13. Olha, o meu povo, irmão, nós estamos vivendo os piores dias do Brasil, quiçá do mundo. Existe uma tragédia, uma crise, uma vergonha, especialmente nacional. E por que não falar em grande instância no Rio de Janeiro? Mas nós vamos ter de Deus a diferença. Ele disse aqui nesta palavra profética, guarde isso: eu não desampararei o meu povo. Eu creio, amados, que Deus vai levantar colunas financeiras aqui no nosso meio, bispo. Pessoas vão receber notícias, causas na justiça, aposentadorias. Irmãos, do nada Deus pode fazer tudo. Sabe, então, com temor e tremor, com arrepios espirituais, com uma noite praticamente em claro, que eu passei louvando a Deus, orando e pedindo: Senhor, o que Tu queres que eu vá fazer lá hoje, neste culto de consagração? E Deus e Deus me disse: eu quero apenas que você vá dar continuidade àquilo que você começou por um mandato meu no dia que nós celebrávamos os 21 anos, né, de Igreja Cristo Vive em Nova Iguaçu. Então, eis-me aqui, Senhor, missão cumprida. Malaquias 3,18, para fechar, não vou nem abrir a Bíblia porque está na minha mente e no meu coração. Malaquias 3,18 diz assim: haverá uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Não temas os rumores, não temas a violência, não temas o homem mau, o fraudulento, o enganador, o sanguinário, não temas a crise financeira, não temas. Apenas esteja firmado nesta palavra, na graça e na verdade, ombreando um profeta, que com voz de profeta honra este ministério. E eu hoje, com voz de profeta também, estou aqui para honrar a todos. E dizer, como disse Lucas 6,38, a palavra de Deus em Lucas 6,38, fechando, diz: dai e dar-se-vos-á uma boa medida. E aí, Dr. Lucas diz como é esta boa medida. Ela é recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Assim eu profetizo, eu recebo para a minha vida, porque estou dentro dessa visão também, e compartilho com a vida daqueles que semearam e vão semear nesta manhã para a nossa grande catedral regional Cristo Vive em Nova Iguaçu, regional Cristo Vive da Baixada Fluminense. Amém e amém. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Glória a Deus. Hoje, dia 2 de dezembro de 2017, às 10 horas da manhã, eu, Bispo Gustavo Dias Costa, junto com o Ministério da Igreja, com o Bispo de Missões, Daniel Enecleto, e mais, quantos irmãos, Paulo? Quanto? Dá uma caneta aí. 130, tem que botar aqui. Lançamos a pedra fundamental e a consagração do nosso terreno para a honra e glória do nome de Jesus. Nova Iguaçu, 2/12 de 2017. Assinado por mim, Gustavo Dias Costa.
É um ato profético e simbólico, tá? Não tem nada de fora do normal, não é nada espúrio, tá bom? É apenas um ato profético, não um ritual da lei, nem um ritual de outras coisas, porque está enterrando uma Bíblia, não. Jesus disse em Mateus a Pedro: Pedro, sobre esta pedra, é a palavra dele, eu edificarei a minha igreja. Do céu desceu a missão que Jesus depositou em nós, para viver, reconhecer, obedecer ao chamado. Do céu desceu a missão que Jesus depositou em nós, para viver, reconhecer, obedecer ao chamado. Eu tenho um sonho, 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 eu tenho um sonho. Do céu desceu a missão que Jesus depositou em nós, para viver, reconhecer, obedecer ao chamado. Do céu desceu a missão que Jesus depositou em nós, para viver, reconhecer, obedecer ao chamado. Eu tenho sonho, 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 eu tenho sonho. Do céu desceu a missão que Jesus depositou em nós, para viver, reconhecer, obedecer ao chamado. Do céu desceu a missão que Jesus depositou em nós, para viver, reconhecer, obedecer ao chamado. Do céu desceu a missão que Jesus depositou em nós, para viver, reconhecer, obedecer ao chamado. Céu desceu a missão que Jesus depositou em nós, para viver, reconhecer, obedecer ao chamado. Eu tenho sonho, 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 eu tenho sonho.